Abra a planilha do nosso curso e duplique a primeira página. Altere o rótulo da nova página para Fórmulas, Funções e Operadores. Altere também a linha 2 para o mesmo texto. Selecione as colunas A, B e C, clique com o botão direito sobre elas e insira mais 3 colunas à direita. Altere os rótulos dessas colunas para Operando 1, Operando 2 e Operando 3. Por fim, arraste a aba desta página para o final. Na página Tipos de expressões, temos exemplos de fórmulas e funções. Vimos que fórmulas são sinônimos de expressões. As funções nada mais são do que fórmulas nomeadas. Pode-se dizer que o objetivo das funções é abreviar fórmulas complexas em uma chamada simples. A fórmula hoje, por exemplo, realiza uma série de computações visitando fontes externas para obter a data de hoje, configura esse dado para um formato inteligível ao humano e o exibe na célula. Volte para a página que criamos no início desta aula e selecione a coluna A. No menu superior, clique em Formatar, Número, Texto Simples. Isso serve para que os operadores que iremos apresentar apareçam apenas como texto nessa coluna. Operadores são caracteres comuns reservados para funções específicas. O operador mais é do tipo aritmético, que efetua a adição. Vimos exemplos de seu uso na planilha Tipos de Expressões. Aqui vamos resolver D4 mais E4 mais F4. Os operadores aritméticos em planilhas são os mesmos da calculadora. Selecione a célula B4 e utilize o expansor de dados para reproduzir o conteúdo até o último operador. Como sabemos, o sinal de menos é o operador de subtração. Asterisco opera multiplicação. Barra inclinada para a direita é o operador de divisão. Sinal de porcento opera porcentagem. Preencha as células D5, E5 e F5 com 2, 3 e 4. Selecione as células D4 e D5 e utilize o expansor de dados para alcançar todos os operadores. Observe o que aconteceu e tente deduzir a lógica por trás disso. Faça o mesmo com o intervalo de células entre E4 e F5. Agora siga sua intuição para experimentar os demais operadores. Por exemplo, resolver E5 menos D5. Resolver E6 vezes F6. Resolver F7 dividido por E4. Resolver D8 multiplicado por 20%. O sinal de circunflexo opera exponenciação. Como exemplo de uso desse operador, vamos resolver D9 elevado a D5. A ordem dos operandos importa neste caso. Se invertê-los, o resultado será diferente. Além dos operadores aritméticos, temos também os operadores de comparação. Esses operadores analisam proposições para estabelecer um resultado que só pode ser verdadeiro ou falso. Os 6 operadores de comparação são igual, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual e diferente. A comparação é feita da esquerda para a direita. Sendo assim, inverter os elementos também inverterá o resultado. Os princípios que regem os operadores de comparação são os da lógica universal. Vamos comparar as células da coluna D com as células da coluna E, utilizando o respectivo operador da coluna A. O uso dos operadores de comparação é semelhante ao uso dos operadores aritméticos. Assim, vamos resolver D10 igual E10, D11 maior que E11, D12 menor que E12, D13 maior ou igual que E13, D14 menor ou igual que E14, D15 diferente de E15. Vamos analisar os resultados obtidos. 1 é diferente de 2, logo o operador de igualdade retorna falso. 1 é menor que 2, logo o operador maior que retorna também falso. Sendo 1 menor que 2, o operador menor que retorna verdadeiro. 1 não é nem maior nem igual a 2. Portanto, o operador maior ou igual retorna falso. Resolver 1 menor ou igual a 2 resulta verdadeiro. Sendo 1 diferente de 2, o operador de diferença resulta em verdadeiro. É importante também conhecer os operadores de texto. Eles servem para trabalhar com dados textuais dentro de fórmulas. Temos apenas 2 operadores textuais, aspas duplas e e comercial. As aspas duplas servem para delimitar os caracteres do texto que desejamos passar, e o e comercial serve para concatenar segmentos de textos com outros dados. Para usar o operador de texto aspas duplas, basta passar o texto entre aspas dentro de uma fórmula. No primeiro operando, por exemplo, vamos digitar resolver, abre aspas, hoje, fecha aspas. No segundo, digitamos resolver, abre aspas, fecha aspas. No terceiro, digitamos resolver, abre aspas, domingo, fecha aspas. No exemplo, não vamos fazer referência a esses operandos. Resolver, abre aspas,
Hoje é domingo, fecha aspas. Vamos estender o conteúdo das células D16 até F16 para a próxima linha. Agora podemos unir esses três operandos da seguinte maneira: resolver D17 e comercial, E17 e comercial, F17. O resultado aqui foi o esperado, mas não foi o desejado. As palavras ficaram emendadas. Para corrigir isso, podemos adicionar espaços ou nos operandos ou diretamente na fórmula, acrescentando um espaço branco entre aspas e mais um operador de concatenação. Também temos dois operadores de referência. São eles dois pontos e ponto e vírgula. Dois pontos é o operador de intervalo e ponto e vírgula é o operador de união. Para exemplificar, vamos preencher os operandos de referência com números de 1 a 6. Intervalos de células são sempre contínuos. Sendo assim, o operador de intervalo é limitado a essa continuidade. A função soma efetua a adição de números em série. Neste exemplo, efetuaremos a soma do intervalo de D18 a D19. Agora utilizaremos a mesma função para somar vários intervalos, e eles serão unidos pelo operador ponto e vírgula. Os intervalos são de D18 a D19, ponto e vírgula, de E18 a E19, ponto e vírgula, de F18 a F19, fecha parêntese. São esses os principais operadores que você precisa conhecer. Agora, como exercício, volte para a primeira página de nossa planilha e clique no botão Funções. Aventure-se por essa lista, explorando e experimentando as funções que parecerem mais interessantes. Todas as funções apresentam informações sobre sua sintaxe, exemplo de uso, explicações e detalhes. Há também o link Saiba Mais para aprofundamento. Caso essas informações não estejam aparecendo para você, ative-as clicando no botão de interrogação que aparece ao lado. Se necessário, expanda o quadro.